Graças e paz, meus irmãos. Queremos parabenizar o departamento de homens, em especial rogar a Deus a sua bênção sobre este departamento, para que esses homens possam, em serviço ao Senhor, glorificar o nosso bom Deus. É para isso que essa igreja é chamada, e também cada departamento da igreja visa a glória de Deus em tudo que faz. E rogamos que Deus conceda graça aos homens da igreja, para que o seu nome seja glorificado através das suas obras apresentadas nesta terra ao Senhor, em louvor ao seu nome. Amém? Deus abençoe a todos os homens, firmes e fortes no caminho do Senhor, porque assim é o Senhor que é cada um de nós. Eu gostaria de refletir com os irmãos no texto que foi dado de base para o tema, que é em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. E o tema que nos foi dado é a oportunidade dada por Deus aos homens da igreja. Por que não dizer a oportunidade dada por Deus a todos os crentes? Amém? É que aqui se encontram não só homens, mas mulheres, jovens, enfim. A oportunidade dada por Deus aos homens da igreja, 2 Timóteo 2, versículo 15. Amém? Vamos ler o texto, os irmãos acompanhem na versão que tem em mão. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Repetir o texto, os irmãos acompanhem. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Oremos. Deus, nos concede a graça, Senhor, de nos alimentarmos por meio da Tua palavra. Ó Espírito Santo, fala aos nossos corações e dirige as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a carta ao Timóteo é uma carta pastoral. Portanto, ela tem um cunho específico e um propósito específico do apóstolo Paulo. Ele está falando diretamente a um obreiro da igreja, a um pastor da igreja, um jovem pastor, que era o seu filho na fé, digamos assim, alguém muito especial para Paulo, em que Paulo confiava a perpetuação, digamos assim, do seu ministério, a continuidade do seu ministério, no cuidado das igrejas ali em Éfeso e ao seu arredores. E esse jovem Timóteo era visto por Paulo como alguém de confiança que pudesse perpetuar a mensagem do Evangelho com fidelidade e com verdade. E Paulo escreve 2 epístolas para Timóteo. E nessa segunda epístola, Paulo, assim como na primeira, continua a falar muito do tocante à doutrina e à responsabilidade de Timóteo frente a isso. De fato, nem todos os homens aqui foi chamado ao pastorado, mas procuraremos aplicar pelo menos os princípios que norteiam a instrução de Paulo a Timóteo, também nos dons e talentos que Deus dá à sua igreja, diversificando esses dons e talentos na vida de cada crente. Mas eu gostaria de chamar em especial a atenção a ideia que Paulo passa a Timóteo, e assim a gente entendendo isso, podemos aplicar a outros dons que porventura Deus concede a cada um de nós. No capítulo de número 4, é bem claro isso, em toda a epístola, mas no capítulo número 4, ele fala de pregar a palavra. Aqui no versículo de número 5, ele diz: tu, porém, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz
significa pregador da palavra. O contexto mostra claramente isso. Timóteo tinha uma responsabilidade de guardar fielmente o Evangelho de Cristo e levar este Evangelho como mestre. No capítulo 2 de 2 Timóteo, é claro isso, no contexto que nós temos esse versículo número 15, quando Paulo diz que o que de mim ouviste, né, através de muitas testemunhas, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Então Paulo confiava que Timóteo ministrasse ou preparasse novos mestres na igreja, que tivessem condições e que fossem idôneos, não corruptíveis na mensagem do Evangelho, para transmitir essa mensagem a outros, serem aqueles pregadores, ministros que conservassem a verdade cristã. Era este cunho em que Paulo vai chamar Timóteo e dizer: olha, procura apresentar-te a Deus aprovado. É dentro dessa perspectiva, olha, que o teu ministério cumpra fielmente como pregador do Evangelho aquilo que eu ensinei a você, e prepare homens que você possa confiar essa mensagem, para que estes homens continuem a levar essa mensagem verdadeira. Por que isso, irmão? Porque, assim como hoje, naquela época, muitas doutrinas estavam sendo distorcidas. A verdade do Evangelho estava sendo distorcida. E o versículo número 14 é claro quando ele começa a falar disso. Ele diz: lembra destas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. E essas contendas de palavras nada mais era do que aquilo que está na primeira carta, quando ele, escrevendo ao próprio Timóteo, diz: nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que serviço a Deus na fé. E também no capítulo 4, verso 7, quando ele diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Não era só no passado, não, pastor, mas as invenções, aqui ele chama de velhas, das mulheres caducas, mas propriamente dita, era invencionice. Olha, aconteceu isso, ou existiu aquilo. O tempo de ouro que apareceu antigamente aqui também já existia naquela época, entre aspas. Invenções do Evangelho. Olha, tem tempo de ouro aí, Deus fazendo tempo de ouro. Era invencionice, Paulo, e também as genealogias que eram discutidas, e Paulo diz: olha, rejeita isso, que isso só faz perverter os ouvintes e destruir a igreja, mas preserva a doutrina. O teu papel é preservar a doutrina, combatendo essas coisas. Rejeita, não vive nessa discussão, rejeita isso no teu meio. E aí estava Timóteo como responsável para guardar a verdade do Evangelho ali na comunidade de Éfeso e aos seus arredores. Meus irmãos, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura, para ser mais exato e para ser mais enfático, como está no texto grego, esforça-te. Ser diligente, ser zeloso, no sentido aqui é de esforço, de dedicação, de empenho. Timóteo tinha a obrigação de se empenhar ao máximo. Esse apresentar-se era empenhar-se ao máximo para propagar ou conservar aquilo que Paulo tinha colocado como confiança em suas mãos, o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, os dons e talentos que Deus dispensa aos homens dessa igreja, às mulheres, enfim, aos jovens, a todos que estão aqui, Ele requer de nós um esforço para que possamos desempenhar o talento e o dom que Ele nos deu. Lembram da parábola
povo se apresente diante dele. Um povo que recebeu do Senhor dons, talentos, não deve enterrá-los, mas deve esforçar-se diligentemente para, em serviço ao Senhor, glorificar o seu Deus. Eu não sei qual é o dom que você tem, ou qual o talento que Deus te contemplou, mas eu quero dizer a você nesta noite que Deus te chama a se esforçar, a se dedicar ao máximo e a aperfeiçoar aquilo que Ele te deu, para que seja usado em prol do seu reino. Ele chama você a desenvolver esse talento, a se esforçar e ser de maneira idônea, ser dedicado, zeloso para glorificar a Deus segundo aquilo que você é capaz de fazer, que você é capaz de fazer. Se Deus te deu dons, talentos, é porque Ele confia em você. Como dispenseiros, mordomos, nós devemos servir a Cristo de maneira que os nossos dons não sejam guardados ou usados para apenas o nosso proveito, para apenas o nosso bem, mas também para a causa do bem. Deus chama-nos a nos esforçarmos, a nos dedicarmos com os dons e talentos que Ele nos confiou. Que nós não sejamos encontrados naquele grande dia, servo mau e fiel, no pouco foste fiel. Que nós não sejamos encontrados mais, diferentemente, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Deus cobra, meus irmãos, e Deus cobrará cada um de nós. A parábola diz, sabendo que Ele é um juiz justo e severo, Deus cobrará daquilo que colocar nas nossas mãos. Tudo. Portanto, procure apresentar-se a Deus aprovado, como alguém que passou por uma prova, por um exame. É isso que quer dizer aprovado. Por alguém, por alguém que passou por uma avaliação de Deus. E Deus olhou, contemplou, e o próprio Supremo, Senhor e Juiz, o aprovou nas suas obras. Deus nos convoca a isso, a sermos dedicados naquilo que Ele nos confiou. E se Ele confiou a você algo, Ele requererá de você este algo. Procure apresentar-se a Deus aprovado. No versículo ainda 15, ele continua dizendo: como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ora, Timóteo,